Na mesma vibe do vídeo anterior, de que não dá para chamar qualquer coisa de assistência social, hoje eu quero trazer uma velha discussão sobre a questão das doações. Uma das grandes confusões que a gente ainda presencia é justamente essa, de associar campanhas de doação de alimentos, doação de agasalho, móveis usados à área da assistência social. Logicamente que isso tem suas raízes históricas, é uma herança de um passado em que essas ações estavam aglutinadas nas chamadas práticas assistenciais. No entanto, hoje existem inclusive documentos norteadores que desvinculam a assistência social dessa parte das doações. Então, um primeiro ponto que vamos discutir são as normativas da assistência social, que deixam bem claro que assistência social não tem nada a ver com doação. Para essa parte da conversa, o nosso título vai ser Assistência Social e Doação. E o segundo ponto que a gente vai trazer é o que a gente faz com isso. Assim como fazemos na psicologia, constatado o problema ou pontuada uma questão, não dá para parar por aí. Aí é hora de pensar o que a gente faz com isso. O que está ao nosso alcance para lidar com isso. Então vamos discutir o que está ao nosso alcance, nosso de trabalhadores do SUAS, de gestores do SUAS, fazer para que possamos incidir nas representações sociais e históricas que relacionam a assistência social com doação. Mas já adianto que essa não é uma conversa para um vídeo só e que semana que vem a gente destrincha mais um pouco esse tema. Que tal vir comigo para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do SUAS e pessoas interessadas em conhecer mais a assistência social. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tocar na questão das doações. Mas eu não quero entrar muito nos meandros históricos, que a gente sabe que tudo isso tem uma raiz histórica, pois as doações entravam no bojo das chamadas práticas assistenciais do passado. Nesse vídeo eu quero focar no presente, nos impactos que isso tem para nós hoje, tratando de desconstruir algumas representações e de falar sobre documentos que deixam bem claro que a assistência social não é doação e que podem nos ajudar nessa desconstrução. Na segunda parte do vídeo nós vamos pensar o que fazer com isso, o que está ao nosso alcance fazer. Mas antes de seguir o assunto, se você gosta dos nossos conteúdos aqui nas Suas Conversas, curta esse vídeo, compartilhe o Dito Cujo com seus amigos e colegas e já se inscreva aqui no canal para ser avisado dos vídeos novos. Também visite o nosso Insta, que por lá eu divulgo cursos e tudo no qual estou envolvida. E se você trabalha no SUAS e está lá bombeirando com o extintor na mão todos os dias, dá uma paradinha aí no plantão das emergências e conheça o meu livro, Psicologia que Sobe Morro e Desce Ladeira. Ele vai ajudar você a sair dessa. No livro você encontra 10 vinhetas não clínicas sobre a psicologia no SUAS, além de experiências que não servem só para profissionais de psicologia, mas para todos os profissionais do SUAS, como a superação do velho plantão social. Bom, gente, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, como eu expliquei lá na introdução. Nessa primeira parte, nós vamos falar de assistência social e doação, tratando de alguns documentos que mostram que assistência não é doação. Embora muita gente confunda uma coisa com a outra, atualmente, no ordenamento jurídico e normativo da política pública de assistência social, não deve haver essa associação direta com recebimento e distribuição de doações. Sim, colegas, eu sei que tem CRAS que tem até um mini brechó de roupas usadas. Sei que tem CRAS que tem voluntários que ficam lá dobrando roupa e acompanhando as famílias enquanto elas escolhem roupa. Sei que aqui no Rio Grande do Sul, na época do inverno, muitos municípios jogam a organização da campanha do agasalho para quem? Lá para dentro da política de assistência social. Sei que durante a pandemia essa questão ficou ainda mais evidente, com muitas doações de alimentos vindo de tudo que é lado para o SUAS e que isso uniu o desútil ao desagradável, brincadeiras à parte, mas enfim, além de misturar assistência social com doação, imbricou ainda mais, reforçou ainda mais a confusão da segurança alimentar, como se ela fosse uma responsabilidade do SUAS e não uma política própria, uma política autônoma.
A questão foi tão premente durante a pandemia que fez com que a Secretaria Nacional de Assistência Social emitisse a Portaria 146, no fatídico 2020, se posicionando sobre a assistência social e sua interface com doações. Então, se você perguntar, mas onde está escrito isso, no miudinho, de que assistência social não se confunde com doações? A resposta é a Portaria 146 de 2020 e as orientações técnicas dos benefícios eventuais. Isso para citar dois documentos focados no assunto, especificamente relacionados ao assunto. Porque se a gente observar bem, a própria LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, ao não colocar as doações nas ofertas do SUAS, já acaba deixando claro que doação não é provisão de assistência social. Todos os documentos que eu estou citando eu vou deixar aqui para você baixar depois do vídeo, beleza? A Portaria 146, ela na verdade aprova a nota técnica número 32 de 2020, que se posiciona sobre a oferta de benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social e sua interface com doações. Conforme a portaria, o Departamento de Benefícios Assistenciais, lá do Ministério da Cidadania, frequentemente recebe perguntas sobre esse tema. Daí eles optaram por se posicionar por meio de uma nota técnica. A portaria faz um comparativo entre os benefícios eventuais e as doações, de modo a deixar bem claras as diferenças entre uma coisa e outra. Enquanto os benefícios eventuais são direitos previstos no âmbito do SUAS e devem ser regulamentados no âmbito dos municípios, as doações são ações pontuais de iniciativas voluntárias da sociedade. Como as doações dependem da disponibilidade e do desejo de quem doa, elas não estão inscritas no campo dos direitos, mas no campo da solidariedade, da voluntariedade. Um direito é algo que tem critérios normatizados. Tem que ter critérios claros e transparentes para que um direito seja reclamável. Por exemplo, se você contribuiu X anos e tem Y idade, e lá na lei está que você atingiu o direito de se aposentar, se você cumpre os critérios para esse direito e não está conseguindo se aposentar, você pode reclamar judicialmente e você vai conseguir. Outro exemplo é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Se a família preenche os critérios de acesso, ela tem o direito. Ou se a família tem uma criança e ela não está conseguindo vaga na escola, é só ela ir na defensoria que ela vai conseguir, porque ela tem o direito. Aí você vai dizer, mas como é que ficam os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família? Que a pessoa preenche os critérios que estão lá previstos e tem lá uma fila de espera. Aí eu vou repetir o que já falamos nesse vídeo aqui mais antigo. Hoje, os programas de transferência de renda ainda não têm esse mesmo status. Diferente do BPC, que está lá previsto na LOA, ou seja, ele tem uma previsão legal, ele está no texto da lei, os programas de transferência de renda, eles são programas, eles estão sujeitos à disponibilidade orçamentária. A rigor, eles não estão 100% nessa lógica de direito reclamável, porque eles não estão previstos lá na LOAS como está o BPC e como estão os benefícios eventuais. Mas vamos fechar essa janela e voltar aqui para a diferença entre benefícios eventuais e doações. Os benefícios eventuais e o BPC têm previsão legal, eles estão lá no texto da LOAS. Os municípios precisam regulamentar eles em nível local, colocando lá os critérios nas suas leis municipais do SUAS. A orientação é que essa regulamentação em nível local tenha critérios objetivos e transparentes e seja prevista numa lei municipal. E que previamente à aprovação dessa lei, esses critérios tenham sido discutidos e deliberados pelo Conselho Municipal de Assistência Social. A própria Portaria 146 salienta que, infelizmente, existem municípios brasileiros em que os benefícios eventuais ainda estão regulamentados, equivocadamente, em caráter de doação, apesar de todo o aparato legal que organiza a oferta de benefícios eventuais no SUAS. Então, tem municípios que sim, urgentemente, eles têm que rever a sua legislação. Essa é aquela hora em que eu não entendo como esses municípios ainda não foram apontados por órgãos de controle, ou, por exemplo, pelo Ministério Público, ou onde está o Conselho Municipal de Assistência Social nesses municípios, ou como é que a Câmara de Vereadores aprovou uma lei assim. Isso mostra um desconhecimento geral da legislação, uma confusão com doação, um desconhecimento básico.
Então, voltando, tem que atualizar essas legislações municipais equivocadas urgentemente. Se o seu município ainda não tem essa regulamentação local, ou tem ela toda atravessada, dá uma olhadinha na Resolução 212 de 2006, que propõe critérios orientadores para a provisão de benefícios eventuais. Vou deixar ela aqui para você baixar também. O fato é que o benefício eventual é um direito, e a rigor, um direito é algo reclamável, que a pessoa ou a família tem independente de contribuição ou de contrapartida. É por isso que não se pode confundir a responsabilidade do poder público na oferta de benefícios eventuais, que estão lá na LOAS como um direito, com a distribuição de bens em caráter de doação, que são ações voluntárias. É por isso também que a gente problematiza tanto quando alguém fala em conceder a cesta básica, já que a palavra conceder significa dar, doar, como se fosse algo voluntário que eu escolho dar ou não dar. O direito não tem escolha, a pessoa tem ou não tem aquele direito, ela cumpre ou não cumpre aqueles critérios. O verbo correto é prover. Se a pessoa ou a família faz jus aos critérios legais de acesso, ela acessa aquele direito e ele é provido. Ponto. Mas para deixar bem clara essa questão das doações, a gente precisa diferenciar também dois momentos, e isso a portaria também vai deixar claro. Momentos de calamidades públicas e emergências e momentos rotineiros. Ninguém está dizendo aqui que a mobilização comunitária para angariar doações de bens não seja necessária durante uma calamidade ou uma emergência. Situações de calamidades públicas ou emergências são sim momentos em que campanhas de doação contribuem para organizar acessos urgentes para as pessoas afetadas. E isso ocorre paralelamente às garantias legais. O direito à vaga na escola continua lá, o direito a remédio continua lá, o direito a benefício eventual da assistência social continua lá. Mas quando um território é afetado por enchentes, deslizamentos, incêndios e outros eventos dessa natureza, existe a necessidade de arranjos e de ações rápidas promovidas por parte da comunidade. Mas essas ações não devem ficar coladas só na assistência social. Esses são momentos em que diferentes atores devem se articular em âmbito local, tanto atores do poder público, como as secretarias de saúde, educação, habitação, trânsito, saneamento, a própria assistência e também a sociedade civil. Então, a atuação nessas situações deve ser de forma integrada e intersetorial, com participação de equipes de diversas políticas públicas e não lá colada na assistência. A assistência está junto com os demais, entrando com as suas equipes, os seus profissionais, os benefícios eventuais e com todas as ofertas do SUS. Em situações de calamidade e emergência, o poder público tem sim que organizar ações locais de atendimento aos afetados, o que pode abranger inclusive o armazenamento, organização e distribuição das doações recebidas. Nessas situações de calamidade e emergência, atuam órgãos como Defesa Civil e as diversas secretarias de modo articulado. O ideal, na verdade, é que mesmo antes da calamidade acontecer, o município tenha um plano de contingência sobre quem faz o que nessas horas. E que mesmo um município pequeno deveria se organizar para ter o seu plano de contingência. Nessas situações, o município como um todo, em ações articuladas com a Defesa Civil e com a comunidade, vai ter uma organização sobre como proceder. A atuação das equipes de referência de assistência social durante calamidades e emergências deve ocorrer, então, nesse contexto de ações integradas. Neste contexto, além de encaminhar para as ações de outras políticas também, junto com outras equipes, junto com outras políticas, junto com a sociedade civil. Nesse contexto, assim como as equipes dos demais, as equipes de assistência até podem fazer parte da organização e distribuição de doações em caráter excepcional, como parte da estratégia de enfrentamento de calamidade. No entanto, excetuadas as situações de calamidades e emergências, nas situações rotineiras e cotidianas, a nota técnica é bem clara. A regra é clara, Arnaldo, no sentido de que o armazenamento e distribuição dos bens advindos de doações não devem ser realizados nos equipamentos públicos de assistência social. Isso acontece porque a doação não possibilita que o usuário reclame novas ofertas e um direito é reclamável. A doação ela não está na lógica do direito. Numa época eu tenho e na outra eu não tenho.
Além disso, armazenar e distribuir doações em espaços públicos de assistência pode confundir os usuários, identificando aquele serviço, aquele CRAS, aquele CREAS como um local que dá coisas e perpetuando esse imaginário social distorcido. Isso está bem claro no item 3.8 da nota técnica 32, anexa à portaria 146. Dito isso, a gente precisa pensar o que fazer com essa informação. Se o seu CRAS, o seu CREAS está lá cheio de doações, atolado de tanta coisa, confundindo a população sobre aquilo ser um direito ou não, o ideal é reorganizar isso e passar esse tipo de ação para a sociedade civil. O ideal é que a sociedade civil organize tanto as campanhas quanto armazene as doações, organize a sua distribuição nos seus espaços e que isso seja desvinculado da assistência social. Isso para situações cotidianas e rotineiras. Como já falamos, situações de calamidades e emergências é o município inteiro, junto com a defesa civil e com as organizações, que aí sim vai se organizar para dar continuidade às ações conforme o que está previsto no seu plano de contingência. Quem faz o que se acontecer alguma coisa. Um documento que pode ajudar você a pensar isso também é esse aqui, sobre o SUAS e as situações de emergência e calamidades. Mas lembre que emergências não são ações que envolvem somente assistência social, mas toda a rede intersetorial e a sociedade civil. Outro ponto que eu tenho insistido e que está ao nosso alcance é a gente cuidar com os imaginários sociais que a gente acaba reforçando. De que adianta a gente fazer falas com as famílias sobre direitos sociais? A gente tirar as doações do CRAS e do CREAS e organizar lá com a sociedade civil. Se lá pelas tantas, no Instagram da prefeitura ou no Facebook da prefeitura, tá lá alguém da assistência social numa foto enorme fazendo uma entrega de uma doação de cesta básica ou de não sei o quê. Deixar de lado essa assistência social do passado envolve deixar de lado mesmo. Envolve conseguir sair desse lugar da foto, da entrega da tal coisa. Porque isso reforça o velho assistencialismo. Isso é um desserviço para uma política pública. E imagina o secretário de saúde numa foto, fazendo entrega de X remédios para hipertensão. E aí uma manchete. Com alegria, o secretário de saúde fez a entrega dos remédios da hipertensão, que foram recebidos de doação para tantas famílias. Mês que vem, quando acabar o remédio, se ninguém doar de novo, todos os hipertensos da cidade vão parar no PA. Você percebe? Você percebe que na saúde uma notícia dessas até pega mal, até depõe contra a Secretaria de Saúde? As pessoas vão dizer, como assim? E mês que vem, quando acabar a doação de remédio da hipertensão, o que vai acontecer? Ou seja, a saúde como um direito da população é algo que já está no imaginário social bem mais consolidado do que a assistência. Ações de saúde em caráter precário, como oferta descontinuada, pegam muito mais mal do que bem se elas vão para a mídia. Só que na assistência as pessoas ainda não estranham essas ações precárias, fragmentadas e pontuais. Por isso é importante cuidar também com o modo como a assistência aparece nas redes sociais e parar de fazer tanto alarido com distribuição de coisa de doação e passar isso para a sociedade civil. Deixem a sociedade civil organizar as doações, afinal as doações partiram da sociedade. O poder público não tem que se vangloriar de distribuir doação. O poder público tem que ter motivos de orgulho quando ele consegue entregar um serviço público de qualidade, tal como previsto na legislação, enquanto um direito ao qual qualquer pessoa que faz jus aos critérios vai ter acesso. Pense nisso e a gente se vê na próxima conversa. Tchau!